Oi, gente! Estamos aqui de novo para mais um vídeo sobre o Oscar 2023. E hoje a gente vai comentar sobre o filme After Sun, que está indicado aí na categoria de melhor ator para o ator Paul Mescal. Sim, essa foi a única indicação do filme no Oscar, infelizmente, mas ele já tem se valorizado muito em outras premiações, incluindo no BAFTA, que deu aí o prêmio de melhor diretora estreante para Charlotte Wells, que é aí, né, grande diretora e roteirista responsável por esse projeto, que inclusive é baseado em memórias de infâncias dela. Sim, e apesar desse filme ter apenas uma indicação ao Oscar, ele é um filme gigantesco, é um filme maravilhoso. Eu gostei muito da experiência de estar assistindo esse filme. Gostaria que tivesse tido mais indicações, então a gente fez questão de trazer aqui para nossa playlist do Oscar 2023. E nesse vídeo a gente vai comentar um pouquinho mais sobre o filme, falar o que a gente achou, né, como que é a história. Esse vídeo vai ter spoilers, tá? Nossos outros vídeos não estavam tendo spoilers, mas esse a gente achou que ia ser um pouco melhor para a gente estar se aprofundando um pouco mais na história. Então, se você ainda não teve a oportunidade de assistir After Sun, assista esse vídeo por sua conta e risco, tá? Mas caso vocês queiram estar assistindo ao filme, ele está disponível no streaming da MUBI, aqui no Brasil. É a forma que a gente tem para estar assistindo ele. Sim, a gente vai deixar o link na descrição aqui embaixo. Então, se você ainda não assistiu After Sun, corre para assistir. Não só porque esse filme foi indicado, tá vencendo aí as premiações, mas porque ele realmente é um filme muito bom, é um filme muito sensível. E vamos começar então, né, a comentar sobre o enredo dele. Esse filme, na verdade, ele é praticamente todo um flashback, porque ele se baseia nas memórias de uma garota chamada Sophie, que relembra ali, né, o seu passado de umas férias que ela passou com o seu pai 20 anos atrás. Nos dias atuais, a Sofia ela tem 30 anos de idade, mais ou menos, e ela revisita ali memórias de quando ela tinha 11 anos e foi para a Turquia com o pai dela. Sim, a gente vai acompanhar essas férias de verão, né, de uma garota e o seu pai. A gente já entende logo no começo, né, que o pai e a mãe dela são separados, ela vive com a mãe, então essas férias que ela passa com o pai são realmente importantes, porque eles não têm muito contato. Tanto que quando o filme começa, a gente percebe que existe ali uma coisa estranha, assim, entre eles, né, porque eles não estão muito acostumados sabe, ficar junto ali, não tem muita intimidade, né, tanto que eles chegam ali no quarto do hotel e só tem uma cama, né, que teve um erro ali na agendamento ali do hotel, e aí fica todo um clima estranho, tipo: "Nossa, a gente vai dormir junto, mas" e eles são pai e filha, não tem problema, mas a gente percebe que eles têm esse distanciamento. Mas essas férias, né, são férias longas e eles vão ter todo esse período para se conectarem, para descobrirem mais um do outro, né. Sim, e grande parte do filme vai se passar nessas memórias, que são memórias reais, algumas memórias imaginativas, que foram criadas ali, né, pela Sophie para preencher essas lacunas do que ela conhece como o pai dela. A gente praticamente não vê a Sophie adulta, ela aparece em alguns momentos muito específicos ali do filme, que também não é 100% linear. A gente tem alguns momentos ali do filme que tem um bate e volta de informações, alguma coisa que passou ali no comecinho do filme, e ele volta a aparecer, mas visto de outro ângulo, de outra perspectiva, porque a gente vai mergulhando, né, nessas lembranças mesmos da protagonista em relação ao pai dela. Sim, e assim, né, durante essas férias, a gente vê que a Sophie, né, e o pai dela, né, o Calm, eles têm uma câmera, né, de vídeo caseira, assim, que eles ficam filmando todas as experiências ali, eles na piscina, eles brincando, enfim, eles filmam tudo isso. E são essas filmagens que a Sophie adulta vai acessar, né, para relembrar dessas férias. E assim, boas partes do filme a gente vê no olho dessa câmera, né, então a gente vê aquelas filmagens tremidas, meio bagunçadas, assim, para realmente retratar como que uma criança de 11 anos realmente estaria filmando aquilo tudo, né. Em algumas cenas, é o pai dela, né, que tá filmando. Então, assim, o filme ele é construído todo dessa forma, né, dessa forma que acaba até parecendo, né, um pouco, desorganizada, mas de uma forma proposital, pra gente tentar entender como que as memórias se organizam na cabeça da Sophie, né. Elas se organizam de forma desorganizada, como a Carol falou, né. Algumas são reais, outras acabam sendo meio que preenchimentos que a gente faz, porque a gente não lembra daquilo, enfim.
Sim, e isso tudo acaba tornando o filme uma experiência muito mais intimista, né. Como a gente disse, ele é autobiográfico, ele foi baseado, em experiências da própria roteirista, diretora com o pai dela, em experiências de infância dela, mas ao mesmo tempo, o filme ele é muito universal, né, porque o tema família é muito universal. E cada pessoa, dependendo da sua relação familiar, pode interpretar esses momentos, essa melancolia que o filme carrega, de uma forma diferente, né. E falando nessa melancolia, apesar do filme ele ser focado nessa relação entre pai e filha, ele traz sim os seus momentos divertidos, né, das interações entre os 2, mas como a Katherine falou, nesse momento inicial a gente percebe que não tem muita química entre eles, porque eles não estão muito acostumados, a viver um com o outro, então tem esse momento de estranheza, que vai se quebrando aos poucos, mas em determinados momentos ele ainda acaba voltando, porque o Callum, ele é um personagem que a gente percebe que o estado mental dele não tá muito bem, ele não tá com uma saúde mental muito em dia, a gente percebe, com esse olhar de uma pessoa adulta assistindo a essas memórias da Sophie, a gente percebe que ele tinha ali, algum tipo de depressão ou algo parecido, ele ficava muito ansioso em relação, à paternidade, então tem alguns momentos em que ele dá uma surtada ali que a própria garota não entende, porque é uma criança, né. Sim, eu acho que a sacada do filme é justamente isso, porque, quando o filme começa, né, até a sua metade mais ou menos, a gente também não entende o que está acontecendo muito com o Colin, né. Até porque a gente vê a partir do olhar da Sophie, e o filme deixa claro que, assim, ela naquele contexto, uma criança de 11 anos, tal, ela não consegue entender o que se passa ali com o pai dela, e é muito parecido com a nossa experiência, porque a gente vê que tem algo errado, ela também vê que tem algo errado, ela percebe, tem uns conversas, né, que ele para de falar do nada, ele não quer levar aquele assunto adiante, ela percebe que algo tá errado, mas ela não consegue identificar o quê. Então, mesmo ela sendo uma criança muito madura para a idade dela, né, ela não é uma criancinha de 11 anos, ela já parece uma adolescente com muito mais experiência do que ela de fato tem, né. Mas mesmo assim ela não consegue compreender, aquele pai dela, mas o filme vai levando, e ela vendo tudo isso já adulta, ela já consegue enxergar com um outro olhar. E esse processo também acontece com a gente. Conforme a gente vai chegando até o final do filme, a gente começa a entender um pouco mais, apesar de ainda ser um pouco nebuloso, né, o que que se passa na cabeça ali do Colin, né. Sim, e esse final, inclusive, ele também é muito aberto, né. O filme todo, ele é muito passível de várias interpretações, você o tempo todo, vai perceber ali detalhes que a forma como você interpreta esses detalhes pode ser diferente da forma que outra pessoa, interpretou, e tá tudo bem, porque o filme ele tem essa intenção mesmo de ser um filme aberto, de ser um filme que não é focado em um roteiro fechado, mas sim nas emoções que ele vai despertar no espectador ao longo, né, de todo o seu processo, da sua duração. E o final acaba tendo muito disso também, porque ele traz um final aberto ali, né, agora sim a gente vai entrar de vez nos spoilers, então se você não assistiu esse vídeo, a culpa é sua, tá bom? Mas, a gente tem um final extremamente aberto, mas que ele deixa entender de forma até bastante óbvia, que o Callum em algum momento após essa viagem, morreu. Ele não está mais presente na vida da Sophie, pode ser que ele só tenha mudado para um lugar muito longe, eles nunca mais se viram? Pode ser, mas o filme ele realmente leva a gente a uma interpretação de que ele morreu, e principalmente uma interpretação de que ele morreu vítima de suicídio, devido, né, a todos esses problemas psicológicos, a esse estado de saúde mental não muito estável, que a gente consegue ir interpretando ali em que ele estava. É, essa questão da morte dele, né, de como foi a morte dele, são teorias, né, porque o filme ele não deixa isso claro, mas a gente tem algumas pistas. Tem uma cena no mais ou menos na metade, da metade para o final ali do filme, em que é uma cena meio jogada, assim como todas as memórias, né, em que ele vai pra sacada e ele sobe, tipo, no corrimão da sacada ali, né, no peitoril ali da sacada, e ele fica em pé com os braços abertos como se ele fosse cair, mas ele não cai, ele volta depois, né, a cena
máquina corta e ele tá bem. Mas isso não é uma atitude muito normal, assim, né, não é uma coisa muito cotidiana você subir em um lugar perigoso, numa altura e ficar ali, né, arriscando a sua vida. Então a gente percebe que existe algo muito estranho. Mas a gente percebe que por mais que ele tenha várias questões, com ele mesmo, com a vida dele, quando ele tá na companhia da Sophie, é como se aquilo que faltava nele estivesse ali, que é ela. Então é como se ela fosse o motivo dele continuar vivendo e tudo mais. E no final, quando a gente vê a Sophie indo embora, porque as férias acabaram e ela tem que voltar para encontrar a mãe dela, ele fica sozinho. Tanto que a gente tem, né, um plano final, assim, que é um corredor vazio e o Callum indo embora, e aí a gente fica totalmente vazio, acabou, não tem mais filmagem, não tem mais nada, porque ela foi embora. E então tem essa ideia mesmo, né, de que a vida dele volta a estar vazia. Então a gente não sabe como nem quando ele morreu, mas a gente sabe até pela trilha sonora que aquela dança que eles tiveram foi a última dança, né? Que eu achei assim bem simbólico a música trazer essa mensagem pra gente. Sim, realmente, o filme todo é muito simbólico e você tem que estar bem atento a todos os detalhes, porque ele realmente tem coisas que ele não traz, estampado na sua cara. São alguns momentos ali bem sutis, uma conversa, um detalhe ali que mostra que ele estava se esforçando, né, para sobreviver. Por Uhum, exemplo, a gente percebe que ele pratica tai chi, né, que e isso tem algumas teorias que reforçam que essa busca dele pelo tai chi, pelo relaxamento, era uma forma que ele estava tentando utilizar ali para driblar esses sentimentos ruins que estavam preenchendo o coração dele. E a Sophie, querendo ou não, né, ela acabou ajudando um pouco nisso, mas ao mesmo tempo parece que ela também desperta, né, alguns desses sentimentos nele. Por exemplo, naquela cena em que ela questiona sobre o passado, né, sobre o aniversário de 11 anos dele, e ele fica super tenso na hora e não quer responder, e realmente não conversa com ela, corta todo o assunto ali. Então ele tem essa relação meio agridoce com a paternidade, né. Ao mesmo tempo que parece que ele não queria ser pai, também parece que ele aceita muito a Sophie e que ele quer ser um pai melhor para ela, independente de inicialmente ele ter querido ou não estar nessa posição. sim, e essa questão, Carol, que você comentou sobre o filme não ter, assim, um roteiro fechado, eu acho muito interessante, eu acho que é o grande trunfo desse filme, na verdade, né, porque ele não é aquele filme que termina com uma moral da história explícita e tipo: "É isso", não, não é isso, na verdade não é nada. O filme ele é tudo e nada ao mesmo tempo, e essa complexidade que é muito bonita, né. Ele é um filme muito sensível, muito delicado, e por se tratar de memórias, como eu comentei no começo, ele é um filme que acaba dando as informações de uma forma um pouco esporádica, um pouco jogada, assim, de forma proposital, para que você pegue esses pedaços e você construa para você e veja o que que esse filme significa para você. Então você vai significar alguma coisa com esse material, sabe. Então eu estava até comentando com a Carol antes que, assim, cada pessoa vai ter a sua própria interpretação. Então esse é um tipo de filme que não existe interpretação certa ou errada para ele, né, porque conforme as suas próprias experiências de vida, enfim, a forma como você enxerga essa montagem das memórias, você vai tirar aí a sua moral da história, né. Tanto que essas teorias, né, inclusive sobre o Colin, são teorias que o filme ele não deixa explícito de forma proposital, ele não quer fechar nada, ele quer que você se aventure nessa jornada de interpretação, de pensar. Esse é aqueles filmes que vão ficar na sua cabeça, para você ficar refletindo sobre a sua vida, talvez sobre os seus pais, talvez sobre os seus filhos, talvez sobre alguma experiência que você viveu, é muito aberto. Sim, e essa experiência, ao mesmo tempo, também é muito imersiva, porque a experiência que o espectador tem é praticamente a mesma que a Sophie tem, tentando juntar ali, né, fragmentos da memória dela para construir uma identidade, tentar conhecer melhor o pai dela, porque ela não teve, né, a chance de fazer isso quando ela era mais nova, porque não morava com ele, porque ele foi tirado dela, muito cedo. Enfim, a Sophie ela vai juntando esses fragmentos, à mesma medida em que o espectador vai juntando também. Então é muito imersivo, você acaba se sentindo um pouco na pele da personagem, conforme a gente vai aprendendo as coisas, à mesma medida que ela.
Sim, com certeza. E a gente tem o destaque aí para o Paul Mescal, né, que está indicado como o melhor ator no Oscar 2023. Ele realmente, ele interpreta um personagem super complexo, porque é muito difícil, né, entender o Colin, porque como a gente comentou aqui nesse vídeo, ele tem muitas nuances, ele tem muitas questões, e o Paul fez um trabalho excelente, né, que está justificado com a sua indicação ao Oscar. Infelizmente, a única indicação do filme nessa edição, mas como a Carol falou, já levou vários prêmios em outras premiações também, o que já é muito legal, né. E assim, né, analisando o cenário do Oscar, eu diria que o Paul tem bastante chance. Sim, eu também diria que ele tem bastante chance. E uma coisa interessante também sobre o Paul é que lembrando, né, que o filme ele é inspirado nas memórias da diretora, o próprio ator ele parece um pouco com o pai da diretora, né? A Sim. gente teve ali algumas fotos que ela divulgou, da infância dela com o pai, e eles têm ali umas características físicas semelhantes com o elenco. Então é muito interessante eles terem trazido essa fidelidade para as telas, mas não de uma forma que transforma o filme autobiográfico em uma forma, como posso dizer, muito fechada, muito biográfica, muito exclusiva dela. Apesar de ser inspirado nas memórias dela, ainda é um filme muito universal, com quem qualquer pessoa pode se identificar com a história e com os seus personagens. Sim, apesar de ser um filme dela, ele também pode ser um filme meu, um filme seu, sabe, ele tem essa característica, essa volatilidade, né, uma das coisas que eu mais gostei nesse filme, essa sensibilidade que ele consegue, né, tocar várias pessoas. E por falar nisso, se você tiver assistido ao filme, deixa aí nos comentários como que você se sentiu, o que que você achou, esse filme conseguiu te tocar, te abraçar de alguma forma ou não, né, porque eu fico muito curiosa para saber como que as pessoas receberam, né, o filme. Sim, algumas pessoas podem até ter um pouco de medo de assistir esse filme, porque ele realmente ele tem um ritmo diferente, ele é um pouco lento, ele tem essas quebras de expectativa, né, porque ele não é um filme muito, como que eu posso dizer, muito explícito, né, ele não conta uma história de forma super explícita, "Ó, isso aconteceu isso daqui, aqui e ali". Não, ele vai jogando fragmentos, toda essa coisa que a gente explicou ao longo ao longo desse vídeo, e isso pode ser uma experiência um pouco confusa, né, para alguns espectadores, mas vale muito a pena assistir, porque apesar dele ter esse aspecto um pouco confuso, um pouco difícil de você entender, principalmente no começo, quando você chega ali no meio e começa a captar a história, começa a entender o quão profundo que é essas coisas banais que são mostradas ali em cena, você se entrega para o filme, não tem como. Pelo menos essa foi a experiência que a gente teve e a gente queria saber como foi a sua também. Sim, com certeza. E se por acaso você ainda não assistiu o filme, aqui na descrição vai ter um link para você estar fazendo um teste grátis na MUBI, né? A plataforma disponibiliza aí de 7 a 30 dias grátis para você estar experimentando, conhecendo e depois fazendo a sua assinatura para você, né, ter acesso a esse catálogo vasto de filmes, né, incluindo After Sun, que tem sido aí um dos filmes mais assistidos da plataforma em todo o mundo. É um filme que está com tudo e vale muito a pena você dar uma chance. Sim, mas esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigada a todo mundo que assistiu e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.